O Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal. Padre Gabriele Amorte, voz Bruno Correia. 31º dia. Mãe que reúne a família. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. João 10, de 11 a 16. Eis o grande sonho de Jesus, um único rebanho, como há apenas um Senhor, uma única fé e um único batismo. Hoje em dia, o problema do ecumenismo, da unidade dos cristãos, é um tema que segue vivo, ainda que de difícil solução. O Senhor rezou para que sejamos uma coisa só, como Ele e o Pai, e que essa união seja a razão para fazer o mundo crer em Jesus Cristo. João 17, 21. Por outro lado, no entanto, os cristãos estão escandalosamente divididos. Como isso é possível? No tempo de Nestório, registrou-se uma pequena cisão. O Concílio de Éfeso se pronunciou sobre a pessoa de Jesus e de Maria no ano de 431. Mas os nestorianos ainda existem em nossos dias. Em 1054 aconteceu o grande cisma do Oriente Ortodoxo, por razões que hoje não conseguimos compreender. Depois de quase 500 anos, em 1517, houve a grande cisão da Reforma Protestante, seguida pouco depois, em 1534, pela cisão dos anglicanos. Desde então, as divisões são incontáveis, criando abismos ainda mais profundos, agravados por guerras, perseguições e discriminações. Uma Babel diante da qual perguntamos: esses são os cristãos? Os filhos de Cristo? Hoje busca-se a aproximação, o diálogo. É famoso o encontro do Papa Paulo VI com o patriarca Atenágoras, depois com o primado da Igreja Anglicana e, por último, com o Conselho Ecumênico das Igrejas. Parece que apenas o Papa pede perdão a todos pelos erros do passado. Lembremos-nos das inumeráveis desculpas expressas por São João Paulo II. É um grande feito que apenas ele, com a sua elevação espiritual, tenha reunido todas as religiões em Assis. O mesmo fez e fomentou Bento XVI. No entanto, sem muita oração e conversão por parte de todos, como indica o Concílio Vaticano II, nunca se chegará à unidade. Por isso, a oitava de oração pela unidade, que tem sido feita a cada ano, de 18 a 25 de janeiro, nos parece uma das ideias mais bonitas e frutíferas. Porém, mesmo quando há encontros, as dores da divisão ainda se manifestam. Lembro, já no distante 1984, uma peregrinação de anglicanos a Lourdes. Fez-se a oração em conjunto, mas depois, durante a celebração eucarística, os anglicanos se limitaram a assistir com a compostura ao ritual católico sem participar dele. Que tristeza! Qual é o papel de Maria no momento ecumênico? Mãe da unidade ou motivo de divisão? Leão XIII afirmava, sem dúvidas, a razão da união dos cristãos deve-se especificamente ao ofício da maternidade espiritual de Maria. Porém, é isso mesmo? Aparentemente, notam-se endurecimentos e concepções tão distantes que parecem não ter solução. Se além disso, vamos um pouco mais fundo, vemos que as verdadeiras diferenças têm relação não tanto com Maria, mas com a concepção da Igreja, o papel do papado e a interpretação das Sagradas Escrituras, que, deixada a liberdade individual, pode se transformar em instrumento de perdição, como adverte São Pedro, segunda carta de Pedro 3,16. É significativo que todo o mundo protestante, diante de um pontificado marcadamente mariano como o de João Paulo II, tenha se sentido obrigado a reestudar a imagem de Maria. Para muitos foi uma feliz redescoberta,
o comentário de Lutero ao Magnificat. No mundo protestante pesa, sobretudo, a barreira do silêncio acerca da figura de Maria. Assim afirmava claramente um calvinista tão aberto como o irmão Roger Schutz, fundador de Taizé. Depois de 4 séculos de divisão, a conspiração do silêncio mantido em relação a Maria torna impossível qualquer encontro. No início da Reforma não havia essa conspiração de silêncio. É um silêncio que está sendo superado lentamente, sobre a base comum da Bíblia. O caminho, porém, é longo. Não é como quando vários partidos políticos fazem acordos para formar um governo. Um cede um pouco, outro mais um pouco, para chegarem a um programa comum. Nesse caso, trata-se de algo muito diferente, e as estratégias não têm vez. A via da união parte da certeza de que Cristo é quem a deseja. Os colóquios permitem muitos esclarecimentos porque, depois de séculos de separação, cada um está cercado de preconceitos sobre os outros, atribuindo-lhes ideias que não têm e ignorando realidades que existem. Quando, falando a católicos, dizíamos que entre os protestantes há monastérios de monjas, as Irmãs de Maria, por exemplo, e monastérios beneditinos e franciscanos, os ouvintes escutavam estupefatos, sentindo coisas que jamais poderiam imaginar. O mesmo acontece quando se fala de Maria aos protestantes, naturalmente com base nas Sagradas Escrituras. Apesar disso, cada vez mais famílias protestantes rezando em santuários marianos. A postura dos protestantes com relação a Maria é bastante diferenciada. Desde os primeiros tempos, há diferenças entre Lutero, Calvino e Zwinglio. Podemos repetir que, como máxima, não há dificuldades com relação aos primeiros dogmas marianos anteriores a qualquer cisão. Maria, Mãe de Deus e sempre Virgem. Os dogmas mais recentes são negados ou deixados à interpretação livre. A diferença é maior, no entanto, em relação ao culto, que os protestantes já abandonaram há muitos e muitos séculos. Confessemos também que, mesmo da parte católica, o culto à Virgem deve ser cada vez mais depurado de elementos que o deterioram e muitas vezes o desfiguram, como o fanatismo e o fundamentalismo. Concluímos com as palavras otimistas de Paulo VI. A piedade para com a Mãe do Senhor torna-se deste modo, sensível aos anelos e aos escopos do movimento ecumênico. Quer dizer, adquire também ela um caráter ecumênico. E isso por vários motivos. Antes de mais nada, porque os fiéis católicos se unem aos irmãos das igrejas ortodoxas, nas quais a devoção à bem-aventurada Virgem Maria se reveste de formas de elevado lirismo e de doutrina profunda. Ao venerar com particular amor a Theotokos e ao aclamá-la como esperança dos cristãos, se unem aos anglicanos, cujos teólogos clássicos já colocavam em evidência a sólida base escriturística do culto à Mãe de Nosso Senhor, e cujos teólogos contemporâneos frisam ainda mais a importância do lugar que Maria ocupa na vida cristã. Se unem, enfim, aos irmãos das igrejas da Reforma, entre os quais floresce vigorosamente o amor pelas Sagradas Escrituras, que os leva a glorificarem a Deus com as próprias palavras da Virgem. Marialis Cultus 32. O documento de Paulo VI se encerra afirmando que o culto à Virgem é a via que conduz a Cristo, fonte e centro da comunhão eclesial. Reflexões sobre Maria. O verdadeiro conhecimento de Maria conduz à unidade. Toda mãe é fonte de união entre os membros de uma mesma família. A unidade é um dom de Deus que há de incorporar-se por meio de muita oração, e para isso é preciso pedir incessantemente e a intercessão de Maria. Sobre nós, é preciso sentir esse problema em nível geral e não considerá-lo como questão de especialistas. Por parte dos fiéis, será útil rezar com esse fim,
informar-se sobre os passos que são dados, participar o mais intensamente possível na 8ª anual de oração e olhar com amor todos os seguidores de Cristo, compartilhando o seu anseio, que se faça um só rebanho, sob os cuidados de um só pastor. Convidamos os leitores, por fim, a repetir a oração do irmão Schultz. Ó Deus, quisestes fazer da Virgem Maria a imagem da Igreja. Ela recebeu a Cristo e o entregou ao mundo. Enviai sobre nós o Espírito Santo, para que logo estejamos unidos em um só corpo e manifestemos a Cristo entre aqueles que não podem crer. Como Associação Nossa Senhora das Dores, agradecemos de todo o coração ao Padre Gabriel Amorte, que já se encontra no céu, no colo, nos braços da Virgem Maria, um grande guerreiro da nossa fé, um homem que lutou até o fim contra o mal e venceu, triunfou, porque esteve sempre sob os cuidados maternos da Imaculada e nos deixou muitos escritos, muitas verdades sobre ela. E diante de todo o seu ministério, ao qual foi praticamente ele, todo dedicado ao exorcismo, testemunhou inúmeras vezes: não existe força maior contra o mal do que aquela que pisa a cabeça da serpente. Então que Nossa Senhora, a general dos exércitos de Deus, a nossa mãe, a nossa rainha, possa vencer o mal das nossas vidas, possa nos levar, por meio do seu coração imaculado, ao Sagrado Coração de Jesus. Então, meus irmãos, se queremos vencer este mundo, se queremos deixar o pecado, se queremos aprender de santidade, vamos pegar na mão de Maria, como fez Padre Gabriel Amorte, filho espiritual de Padre Pio, como fez Padre Pio, tão apaixonado por Nossa Senhora. E não existe, em toda a tradição católica, um santo sequer que não foi extremamente apaixonado por Nossa Senhora. Então, que sejamos também nós apaixonados por ela. E com ela venceremos o mal. E um dia triunfaremos na glória do céu.